Boa noite, uma alegria estar com vocês novamente. E nós vamos dar continuidade hoje à série que nós começamos há 2 semanas atrás, que nós estamos intitulando Características de uma Igreja Saudável. No nosso último encontro, nós falamos sobre a primeira característica, que é o que é uma igreja, o conceito de igreja. Hoje nós vamos estar falando sobre a segunda característica de uma igreja saudável. Uma igreja saudável, ela ensina a Bíblia. Ela não ensina filosofia, ela não ensina psicologia, ela não ensina autoajuda. O objetivo dela é ensinar a palavra de Deus, pois é através da palavra de Deus que vamos conhecer não apenas a Deus, mas os seus pensamentos e o seu plano eterno. Então, em 1 Timóteo, capítulo 4, versículos 13 e 16, nós lemos: Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo, como aos teus ouvintes. Agora, o diabo, ele sempre atacou a palavra de Deus. No Antigo Testamento, naquele período helenístico, nós temos os gregos atacando os judeus e tentando destruir a Bíblia. Teve um rei chamado Epifânio que fez de tudo para destruir os manuscritos do Antigo Testamento. No Novo Testamento teve imperadores romanos que tentaram destruir os manuscritos da Bíblia. Depois, quando a Igreja Romana cresceu e deixou de ser perseguida e passou a fazer parte do Império Romano, nós temos então a Igreja Católica Apostólica Romana, mantendo a Bíblia no latim, enquanto a igreja vai avançando e conquistando as nações bárbaras, a língua continua no latim, ou seja, o povo não tinha acesso à palavra de Deus por causa da barreira linguística. Então, o inimigo, quando ele não conseguiu destruir a palavra de Deus, então ele tentou impedir o povo de ter acesso à palavra de Deus, porque tudo era escrito à mão, tu não tinha a imprensa, então eram poucos os manuscritos. A dependência do povo era essa leitura pública dos manuscritos. Mas imagina, quando a leitura deixa de ser na língua nativa para ser na língua latina, as missas eram inteligíveis. Então o inimigo, ele não conseguiu destruir a Bíblia, então ele tentou manter a Bíblia longe do povo. Mas então, com a reforma, a Bíblia passa a ser traduzida para a língua do povo. Cada nação passa a ter a Bíblia na sua língua. Quando surge a imprensa, então agora aquilo que era relíquia, né? Quem tinha uma Bíblia tinha um tesouro, agora não, agora todos podem ter acesso à Bíblia na sua própria linguagem. Isso foi um avanço tremendo para a palavra de Deus. Então agora, Satanás, ele não conseguiu destruir a palavra de Deus, não conseguiu mais manter a Bíblia longe do povo. Então o que ele tem que fazer? Ele tem que desacreditar a palavra de Deus. Então o próximo passo das trevas é desacreditar o que a Bíblia diz. No século XVIII, isto é, de 1701 até 1800, surgiu o Iluminismo, defendendo o predomínio da razão sobre a fé. Este movimento teve origem no Renascimento, que fez da razão e da ciência a base para o entendimento do mundo. Para o Iluminismo, Deus está na natureza e no homem, que pode descobri-lo por meio da razão, dispensando assim a religião e a Bíblia. O Iluminismo considera o homem naturalmente bom. Quem o corrompe é a sociedade. Logo, para o Iluminismo, transforma a sociedade
e tu transforma o homem. O homem não é responsável. Ele é uma vítima, uma grande mentira do inimigo, porque o pecado é eliminado, a Bíblia também. Bem, a teologia liberal é o movimento seguinte para desacreditar a Bíblia. Foi um movimento teológico que surgiu no meio protestante no século XIX, ou seja, de 1801 a 1900. Nasceu do iluminismo. A teologia liberal interpreta as doutrinas cristãs, levando em consideração o conhecimento moderno, a ciência e a ética. O movimento enfatiza a importância da razão e da experiência sobre a autoridade doutrinária. Os cristãos liberais veem sua teologia como uma alternativa ao racionalismo ateísta e às teologias tradicionais baseadas na autoridade da Bíblia e tradição cristã. No final do século XIX, início do século XX, os cristãos liberais adotaram a teoria da evolução de Darwin. Passaram também a utilizar a crítica bíblica, que começa a analisar a Bíblia e a criticá-la como não sendo autêntica ou suas histórias sendo apenas mitos. Começa a questionar os seus autores e a época em que cada livro foi escrito. Isso é a crítica bíblica. E participaram também do movimento do evangelho social, onde não se procura mais converter as pessoas, mas socorrer os pobres e transformar a sociedade. Após a teologia liberal, o próximo movimento contrário às Escrituras, que é o movimento que hoje está crescendo no mundo, é o cristianismo progressivo, que surgiu no século XX, isto é, de 1901 a 2000, e representa uma abordagem teológica pós-moderna. O movimento se desenvolveu a partir da teologia liberal. Os cristãos progressistas buscam reformar a fé cristã através de uma releitura da Bíblia, afirmando que as histórias bíblicas não passam de mitos. Com isso, rejeitam muitas das doutrinas cristãs tradicionais, como o nascimento virginal de Jesus, a sua divindade, que ele é o único meio de salvação. Doutrinas importantes começam a ser questionadas por meio dos cristãos progressistas. Também reinterpretam a ética cristã tradicional, especialmente no que se diz respeito à sexualidade humana. As preocupações feministas também são uma grande influência neste movimento, conforme expresso na teologia feminista que passa a fazer parte deste movimento. O cristianismo progressivo é caracterizado por uma disposição de questionar a tradição, aceitar a diversidade humana, enfatizar a justiça social e zelar pelo meio ambiente. Os cristãos progressistas baseiam toda a sua conduta no ensinamento de Jesus de amar uns aos outros. Afirmam que buscam uma fé mais tolerante, de mente aberta e relevante para a sociedade pós-moderna. Uma das suas máximas: Deus é um mistério a ser explorado, não uma doutrina a ser adotada. Olha, apesar de parecer profundo e espiritual esta máxima, na verdade ela nos traz um sério problema. Se não podemos confiar no que a Bíblia diz sobre Deus, como então saber com certeza qualquer coisa a respeito de Deus? Se a experiência humana é a autoridade máxima, como saber se não estamos adorando um Deus produto da nossa própria imaginação? O cristianismo sempre afirmou que Deus é transcendente. Consequentemente, não podemos saber nada sobre Ele, a menos que Ele nos revele. A Bíblia traz esta revelação.
Sendo assim, não somos livres para crer o que queremos crer sobre Deus, nem tampouco reinterpretar as Escrituras de acordo com os nossos caprichos. Como o teólogo presbiteriano J. Grisham Machen observou, aqueles que buscam reinterpretar a Bíblia a fim de atualizar a fé cristã não estão mais praticando o cristianismo, mas uma religião inteiramente diferente. Meus irmãos, a Bíblia está novamente sob ataque. O inimigo, ele quer desacreditar a palavra de Deus para que os cristãos não tenham mais princípios e regras sólidas naquilo em que devem crer. O mundo está dizendo para a igreja, tudo é relativo. A própria Bíblia e os seus ensinamentos precisam ser reavaliados, reescritos até mesmo. Porque a Bíblia, na verdade, segundo os progressistas, não é um livro inspirado. Isso é muito grave, isso é muito sério. E daqui a pouco vocês vão começar a ouvir mais pessoas falando desta maneira. Talvez eles vão se identificar como progressistas, talvez não. Mas o fato deles questionarem a inerrância das Escrituras, de questionarem a inspiração das Escrituras, de questionarem verdades que estão claramente escritas na Bíblia, tu pode saber, são pessoas que estão seguindo por este caminho progressista que está crescendo no mundo inteiro. Paulo, ele profetizou que isto iria acontecer. Em 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 13 e 4, nós lemos: pois haverá tempo em que não suportarão essa doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Em 1 Timóteo capítulo 4, versículos 1 a 3, nós lemos: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. Isso já está acontecendo. Eu não estou falando de religiões heréticas como os Testemunhas de Jeová e Mormons. Eu estou falando de heresias que estão sendo ensinadas no meio evangélico, no meio do povo de Deus. Devemos sempre, portanto, perguntar, não importa quem está pregando ou ensinando, se o que está sendo dito está em conformidade com as Escrituras. Em outras palavras, precisamos ser como os bereanos. Em Atos 17, 11 diz: ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Queridos, por causa da internet, este acesso que nós temos à informação, nós precisamos nos tornar muito mais críticos, muito mais cuidadosos com o que nós estamos ouvindo, com o que nós estamos assistindo. O acesso a pregações, a ensinamentos é enorme. Mas nem tudo que é ensinado nos púlpitos, nem tudo que é ensinado nos seminários, nem tudo que é ensinado nas faculdades de teologia é a palavra de Deus. Outro dia eu ouvi uma grande teóloga falando a respeito da palavra de Deus, só que ela era feminista. Então ela começa a questionar até o fato de Deus ser tratado na forma masculina. Por que ele é Deus Pai e não Deus Mãe? E assim ela continuou. Uma mulher respeitada no meio acadêmico, no entanto, uma progressista. Se nós vamos escutar qualquer coisa que é dito, simplesmente porque a pessoa tem um doutor na frente do nome, simplesmente porque a pessoa tem uma grande congregação ou muitos seguidores, não é por aí, meus irmãos. Tem muitas seitas com milhares de seguidores ensinando mentiras. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus e sempre perguntar:
Onde está escrito? Eu já ouvi pessoas dizerem que nem tudo está na Bíblia, nem toda experiência que o cristão pode ter está na Bíblia. Ora, se for assim, como saber quando uma experiência realmente é de Deus ou não é? Se nós não temos um prumo para nos guiar, nos orientar, quais são os limites daquilo que nós devemos crer ou experimentar? A Bíblia é este prumo, a Bíblia é este limite que nos guarda do erro, que nos guarda do engano. Então, esta é a segunda característica de uma igreja saudável. Ela ensina a Bíblia. A terceira característica de uma igreja saudável é que ela sabe no que crê. 1 Pedro 3,15 diz: antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Para quem está começando a vida cristã, o que é o mínimo que ela deve saber para não cair em erro doutrinário ou ser enganada? Esta é uma pergunta que a igreja primitiva também fez. Essa é uma pergunta que os pais da igreja fez. Como garantir que um novinho na fé não vai se perder? O que é o mínimo que ele deve saber e crer? Daí surgiram os credos. Um credo, também conhecido como declaração de fé, é uma fórmula fixa que resume as principais doutrinas cristãs. Elas eram usadas inicialmente no batismo nas águas, na forma de perguntas. Então, o batizando, ele chegava para ser batizado e se perguntava o seguinte: tu crês em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? O batizando dizia: sim, eu creio. Tu crês em Jesus Cristo, seu único Filho, que foi crucificado, morto e sepultado, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia e subiu ao céu? O batizando dizia: sim, eu creio. Tu crês que Ele está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos? O batizando dizia: sim, eu creio. Então o pastor concluía dizendo: baseado na tua confissão de fé, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 13 e 4, possivelmente nós temos um desses credos antigos que eram usados no tempo de Paulo. Diz assim: antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que apareceu a Cefas e depois aos 12, depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez. Isto soa muito como um credo já existente no tempo de Paulo. Algumas denominações cristãs, elas pensam que não precisamos de credos, pois basta conhecermos a Bíblia. Mas se alguém perguntar para um novo convertido: qual é o fundamento da tua fé? No que tu crê? O que esse novo convertido vai dizer? Como que ele vai explicar as coisas em que ele crê? Imagina no tempo da igreja primitiva, quando a Bíblia, como eu disse antes, eram manuscritos e pouquíssimos tinham acesso a ela. Como ensinar estas verdades de maneira que o povo pudesse guardá-las? Através dos credos. E hoje, apesar de nós termos acesso à palavra de Deus, todo mundo pode comprar uma Bíblia, todos têm pelo menos uma Bíblia em sua casa. A verdade é que não todos leem toda a Bíblia, e mesmo lendo toda a Bíblia, como separar aquilo que é essencial daquilo que é periférico? Então, a igreja primitiva, e depois mais tarde com os pais da igreja, credos foram sendo estabelecidos, foram sendo criados para ajudar o povo a explicar no que cria. Os 3 credos históricos mais importantes são o credo apostólico, que
surgiu entre 120 e 250 depois de Cristo. Depois o credo niceno, que surgiu em 325 depois de Cristo, e por fim o credo niceno constantinopolitano, que surgiu em 381 depois de Cristo. Esses três credos são os mais importantes e ainda usados hoje. O preferido dos três é o credo apostólico, por sua fórmula sucinta e fácil de memorizar. Este credo tem sido usado pela igreja cristã há quase 2000 anos e é um excelente resumo dos principais pontos da fé. E eu acredito que como congregação nós devemos decorar, nós devemos aprender este credo. Então vou citá-lo agora para vocês. O credo apostólico começa assim: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Aqui, queridos, nós temos a essência da nossa fé. O cristão que conhece esse credo, ele sabe no que crê e ele pode, então, explicar a sua fé. Além dos credos, após a Reforma Protestante surgiu os 5 solas, para confrontar as tradições da Igreja Católica Apostólica Romana. As principais verdades da Reforma Protestante foram resumidas em 5 frases latinas. A palavra sola, só para vocês saberem, significa somente em português. E aqui estão então os 5 solas. Sola fide, somente a fé. A salvação é recebida pela fé e não por obras. Sola scriptura, somente a Escritura. A Bíblia é a nossa única regra de fé. Solus Christus, somente Cristo. Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Sola gratia, somente a graça. A salvação é dádiva de Deus e não pode ser merecida. Soli Deo gloria. Glória somente a Deus. Tudo é para a glória de Deus. Estes 5 solas, se nós aprendermos e guardarmos, juntamente com o credo apostólico, nós temos a essência da nossa fé, o suficiente para andarmos sem errarmos e para identificarmos aquelas aparentes verdades que não são verdades. Porque tudo que não fechar com o credo, tudo que não fechar com os 5 solas, nós sabemos, é heresia, nós não aceitamos, não é o que a Bíblia diz. Agora vamos falar sobre a 4ª característica de uma igreja saudável. Ela distingue entre verdades essenciais e verdades periféricas. Há certas doutrinas bíblicas que são fundamentais para a nossa fé. São elas que nos definem como cristãos e nos distinguem de outras religiões. Lucas chama estas verdades essenciais de doutrina dos apóstolos, Atos 2:42. Paulo as chama de todo o desígnio de Deus, Atos 20:27. O autor da carta aos Hebreus as chama de princípios elementares da doutrina de Cristo. Hebreus capítulo 6, versículos 1 a 3. Desde há muito tempo existe um consenso entre os teólogos ortodoxos que as doutrinas essenciais da fé,
ou seja, aquelas com as quais não podemos fazer concessões, são as seguintes. Número 1, a inspiração e inerrância das Escrituras. Número 2, a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Número 3, o diabo, os anjos e os demônios. Número 4, a queda do homem. Número 5, o pecado que nos separa de Deus. Número 6, a divindade de Jesus. Número 7, sua encarnação, morte e ressurreição. Número 8, a salvação pela fé na obra da cruz. Número 9, a regeneração, santificação e glorificação do crente. Número 10, o Espírito Santo como agente que convence, regenera e transforma. Número 11, a Igreja Universal. Número 12, a volta de Jesus. Número 13, a ressurreição dos mortos. Número 14, o juízo eterno. Número 15, novos céus e nova terra. Discordar de qualquer uma destas verdades é considerado heresia e nos impede de ter comunhão com qualquer líder, igreja ou grupo de pessoas que discordarem destas verdades essenciais. Em 2 João, capítulo 1, versículos 9 a 11, diz: todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem lhe deis as boas-vindas. Porquanto aquele que lhe dá boas-vindas, faz-se cúmplice das suas obras más. Então não tem nem como ter comunhão com alguém que não crê ou questiona qualquer um desses 15 pontos da nossa fé. É o que nos identifica como cristãos. Agora, há muitas outras verdades bíblicas, mas que não são essenciais. Elas são periféricas, no sentido de que não são fundamentais para a nossa fé. Logo, havendo discordância quanto a elas, isso não caracteriza a heresia, nem nos impede de ter comunhão. Estas verdades periféricas, que não prejudicam a nossa fé, curiosamente, são as que mais dividem a igreja. As discussões não são a respeito das verdades essenciais. As discussões normalmente surgem em relação às verdades periféricas, dividindo o povo de Deus. Eu vou mencionar algumas destas verdades periféricas e vocês vão entender do que eu estou falando. Agora, eu volto a dizer, por elas serem periféricas, elas não devem nos dividir, simplesmente porque entendemos diferente, interpretamos diferente estas verdades. A primeira delas, alguns creem que a salvação é por eleição, outros creem que a salvação é por livre arbítrio. Os calvinistas e arminianos sabem do que eu estou falando. E agora? A pergunta é, a salvação é por meio de eleição ou é livre arbítrio? 2, a igreja vai passar pela grande tribulação ou não? 3, vai haver um reino milenar depois da volta de Jesus ou não? 4, as mulheres podem ensinar na igreja ou não? 5, as mulheres podem pastorear uma igreja ou não? 6, um cristão pode ter demônios ou não? 7, o batismo no Espírito Santo ocorre na conversão ou num momento posterior? 8, falar em línguas é sinal do batismo no Espírito Santo ou não? 9, os dons milagrosos do Espírito Santo cessaram com a morte dos apóstolos ou não? 10, o batismo nas águas redime ou é só um ato
simbólico. 11. Se deve batizar crianças ou não? 12. O batismo deve ser por imersão, aspersão ou efusão? 13. A Santa Ceia tem efeitos espirituais ou é só um memorial? Veja bem, são temas importantes. E dependendo da tua denominação, tu vais ter uma interpretação ou outra. No entanto, apesar de serem temas importantes, não são temas essenciais. Nós não devemos nos dividir por causa destas verdades. E quando uma verdade ela é essencial, o Espírito Santo tem o cuidado de não permitir dúvidas. Tu vais ver que todos aqueles pontos que nós relacionamos como verdades essenciais, há consenso. Por quê? Porque na Bíblia é muito claro. Essas periféricas, não existe esta mesma clareza. Exatamente por serem questões secundárias, periféricas. Então, a igreja ela precisa ter esta maturidade para saber andar juntos, apesar das nossas diferenças, quando essas diferenças não dizem respeito àquilo que é essencial. Isso é maturidade espiritual e é isso que o Senhor busca na sua igreja. Então, esta é a quarta característica de uma igreja saudável. Então, nós temos a primeira como sendo o conceito correto do que é uma igreja, o segundo sendo uma igreja que ensina a Bíblia, o terceiro sendo uma igreja que sabe no que crê, e o quarto sendo uma igreja que distingue entre verdades essenciais e verdades periféricas. Quando isto existe, então a igreja está andando de forma saudável e debaixo da bênção do Senhor. Até a próxima.